continuando o cenário político de hoje, Isolda Dantas é a nossa convidada, deputada estadual do PT, está aqui com a gente no estúdio. Vamos acelerar, que a gente ainda não começou a entrevista, mas antes temos informação, não é, Vanúvio? Pois é, Carol. O prefeito mais bem pago do Rio Grande do Norte é Álvaro Dias, que administra a capital Natal. Um levantamento realizado pelo jornalismo TCM, que está agora mesmo no tcmnoticia.com.br, mostra a remuneração dos prefeitos do Rio Grande do Norte. Álvaro Dias recebe todo mês R$32 mil. Só que tem um detalhe aí, viu? Boa parte é em jeton, que evita o desconto, inclusive de imposto de renda. Em março deste ano, Álvaro teve um desconto no salário de apenas R$8.500, o que garantiu um salário líquido de R$23.433. Mas se engana quem acha que o prefeito aqui de Mossoró aparece na segunda colocação. O prefeito segundo mais bem remunerado é o de São Gonçalo do Amarante, o Heraldo Paiva. Ele recebeu em valores brutos R$27.776, mas contou com um desconto grande, viu? R$15.200. O prefeito Alisson Bezerra, aqui de Mossoró, está na quinta colocação. Recebeu no mês passado R$23.550. Antes dele, na lista, estão os prefeitos de Nova Cruz, Flávio Nogueira, R$25.600, e de Parnamirim, o Rossano Taveira, com R$24 mil. A cidade de Baraúna, por exemplo, tem a 20ª maior população do estado, mas o salário da prefeita é o 8º no ranking. E Panguaçu, 34º município mais populoso, mas está em 12º no ranking dos maiores salários. Você pode acompanhar essa lista completa das remunerações dos prefeitos do Rio Grande do Norte, acessando agora mesmo, como você confere na tela, tcmnoticia.com.br. Pois é, e pode acompanhar também, dando aí uma força, o blog carolribeiro.com.br, que a lista também está lá. Então você pode dar uma olhadinha também lá, e tem outras notícias, tem opiniões. Fica à vontade aí para acessar os nossos canais, né, Vanu? Bem rapidinho, Carol, é possível ler aí essa reportagem completa e conferir que 4 municípios não estão com os nomes dos prefeitos na lista do Portal da Transparência. Isso. Nem o Tribunal de Contas sabe os salários destes prefeitos, para você ver como é que é a coisa. Aí você acessa lá para ver que municípios são esses. Exato. Exatamente. É isto. O pessoal não quer divulgar, mas não é serviço privado, é público. Tem que estar no Portal da Transparência. Vamos começar a nossa conversa agora com a deputada estadual Isolda Dantas, que está aqui com a gente. Deputada, vamos voltar para o assunto do bloco anterior, a questão da segurança nas escolas. A gente vem passando por este momento, teve os ataques, depois com a volta, o fim da greve, a volta dos professores às salas de aula, começaram aí os rumores de ataques às escolas, aconteceu em outros estados e aqui ficou todo mundo alerta. A senhora acha que a segurança é a solução? Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite você que está aí nos assistindo. Sextou, né? Véspera do feriado. Mas então, Carol, esse é um assunto muito delicado. A gente estava aqui, eu sou mãe, Vanúvio é pai, você é mãe, nossos filhos já estão em ambientes, né? Nosso filho e nossa filha em ambiente de faculdade. E eu imagino a preocupação de quem é pai, de quem é mãe, que está com as crianças, que vai deixar as crianças na escola, que a gente achava que era um ambiente que aparentemente poderia ser seguro. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que eu escutei numa audiência pública que nós fizemos lá em Natal, que o promotor do Ministério Público disse: problemas complexos, não temos soluções simples, as soluções também são complexas. E nesse caso, sem dúvida nenhuma, a solução também é complexa. Não é uma bala de prata que vai resolver esse problema de violência nas escolas. Primeiro, ele, como é muito complexo, ele é um problema que vem anterior e ele estoura agora com essa situação. E quero também usar uma frase de uma professora que ela disse: foi preciso as escolas chegarem nessa situação para a sociedade olhar para a escola e ver que para resolver esse problema de violência nós precisamos de estrutura nas escolas, nós precisamos de uma escola adequada, nós precisamos de psicólogo nas escolas, nós precisamos de que o pai e a mãe estejam dentro da escola, nós precisamos dos professores, nós precisamos dos alunos. Então não é algo que a gente diga assim, não, vamos só colocar polícia dentro da escola que vai resolver o problema. Não vai. É um problema muito mais complexo. Nós temos que olhar como que a nossa criança e que o nosso jovem
em que ambiente que eles estão crescendo, quais são as perspectivas. Nós estamos saindo de uma pandemia que certamente as pessoas ficaram mais frágeis, né, do ponto de vista da saúde mental. Nós estamos saindo de um período em que o ódio era muito estimulado, que a arma era algo que parecia ser algo aceitável no meio das crianças. Então, eu fico muito preocupada com esse projeto que aparece na Câmara Municipal. Primeiro, que é um projeto que é para a Guarda Municipal executar, porque a Câmara de Vereadores legisla sobre o município. E o setor de segurança, né, a área de segurança, a força de segurança do município é a Guarda Municipal. Então, significa que para ter guarda nas escolas tem que ter concurso, tem que ter preparação, porque inclusive a guarda agora está sendo preparada para poder andar armada. Então, eu penso, Carol, que é mais complexo. Nós precisamos chamar a sociedade para dentro da escola, nós precisamos levar mais qualidade. O TCE, inclusive, olhou agora que as escolas, tanto as municipais como as estaduais, na sua grande maioria, não têm condição de funcionar. Então, nós precisamos olhar que essa é a solução. É fazer uma escola adequada, é fazer uma escola que lá os alunos sejam preparados para olhar o mundo, né, a partir dos valores humanitários, né, dos valores civilizatórios. Então, é preciso ter cultura nas escolas, é preciso ter arte, ter professores qualificados, motivados. Acho que esse tema de ter psicólogo nas escolas é algo urgente que nós precisamos ter para contribuir com as famílias, né, que muitas vezes família de baixa renda não consegue que seus filhos tenham acesso a esse profissional. Então, eu não acho que é uma solução simples, acho um contrassenso. Dentro da escola tem que ter livro, dentro da escola tem que ter arte, dentro da escola tem que ter profissional capacitado. Em diálogo, inclusive, com a segurança pública, eles disseram, nós sabemos que nós não damos conta de resolver esse problema, né? Em diálogo com a Secretaria de Segurança. Como os professores dizem, nós não podemos colocar no nosso colo e resolver esse problema sozinho. Então, esse é um problema que é da sociedade. E nós temos que sentir parte desse problema para poder construir uma solução coletiva. E, deputada, quando a senhora fala desta questão que envolve a segurança das escolas, existiu uma preocupação agora nessas últimas semanas, tanto das escolas quanto na segurança geral. E foi assunto discutido também na Assembleia Legislativa. De acordo com o acompanhamento que a senhora tem feito das ações do Estado, como é que vai ficar este tipo de segurança com rondas escolares a partir de então? Até por anúncios do governo federal de investimentos em rondas escolares. Olha, primeiro, eu acho esse tema do ronda escolar, ele é muito importante e ele é diferente de você ter um policial na porta da escola, né? Eu acho que as guardas municipais, junto com a polícia militar, podem prestar um grande serviço à comunidade escolar, que inclusive Mossoró tinha, inclusive, não sei se ainda tem, mas Mossoró tinha uma ronda escolar a partir da guarda municipal. É importante você ter, aí você pode gerar uma sensação de segurança de uma viatura da guarda municipal rodando no bairro. Mas você imagina o que é um aluno de 3 anos se deparando com a sua escola meio que militarizada, ou como se fosse uma cadeia pública. Acho que, inclusive, os anúncios que foram feitos pelo governo federal, Valnúvio, envolve esse tema de ronda escolar, envolve o tema de vídeo monitoramento em lugares reservados, porque, inclusive, o movimento estudantil traz uma preocupação de que, quando a escola ela passa a ser monitorada por câmera, inclusive, você reduz o comportamento da juventude, que você não pode tolir a juventude o tempo todo, nem as crianças. Então, por isso que eu digo que são problemas complexos. Tem lugares que você pode ter câmera, tem lugares que você não pode, porque inclusive, você tira a autonomia do professor na sala de aula. Tem várias questões. Então, o governo federal fez um anúncio de recursos para investimento em ronda escolar, para investimento nas escolas do ponto de vista do aspecto cultural. Esse tema, né, de que inteligência, aí eu acho que é onde entra a força de segurança, usar a inteligência para monitoramento das redes sociais, que é um mecanismo utilizado para a construção dos ataques. Aí eu acho que o poder de a segurança pública entra com muita responsabilidade e tem que entrar. Então, eu penso que, nessa situação, como não é um problema imediato, eu acho que as rondas escolares e a inteligência da segurança pública, elas andando juntas, funciona bem, mas é um problema que nós temos que... A solução tem que ser a médio e longo prazo, porque o problema não é uma única coisa. É a desigualdade, é o desemprego, é o estímulo às armas, é o estímulo ao ódio, é a dificuldade que as pessoas estão tendo de enfrentar os desafios que a vida traz. Então, é muito complexo.
E uma das coisas que eu acho que é fundamental de imediato é ter psicólogo nas escolas. Deputada, como é que a senhora está acompanhando ali o trabalho na Assembleia Legislativa? Da última vez que a senhora veio, a gente ia falar dos trabalhos na Assembleia Legislativa, mas estávamos ali no meio daquela questão dos ataques. Segurança. E falamos somente sobre segurança. A Assembleia Legislativa, estamos no momento agora de começar a apreciação da LDO, mas antes de a gente falar especificamente das diretrizes orçamentárias para 2024 no Estado, como a senhora está vendo este ano de 2023 nessa nova legislatura? Olha, Carol, nosso mandato, a gente, olhando os 4 anos, a gente fez um mandato bastante exitoso, né? Nós fomos, no final, eleita a deputada do ano, a mais produtiva, foi muito importante para a gente. A nossa reeleição, com mais de 57 mil votos, né? Foi algo para a gente que consagrou a nossa ação política. E esse ano a gente está querendo discutir grandes temas. Nós, inclusive, já começamos com a transposição do Rio São Francisco. Nós fizemos uma audiência em Pau dos Ferros com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Governo do Estado, com o Comitê de Bacias. E nós queremos, inclusive, trazer esse debate para Mossoró, porque a transposição do Rio São Francisco afeta de forma positiva e, se a gente não tiver cuidado, pode afetar de forma negativa, inclusive o setor salineiro. Porque a gente sabe que quando chega muita água no Rio Mossoró, interfere nas salinas. Então, esse é um debate muito importante que nós queremos fazer. As águas chegam pelo Alto Oeste e Zé da Penha, no Açude de Angicos, depois no canal que a gente chama Eixo Norte. Depois tem a entrada pelo Siridó, né? E esse é um tema que nós precisamos colocar Mossoró nesse debate, né? E dizer, para que servirão as águas do Rio São Francisco? Precisa fazer projeto para quando as águas chegarem aqui, que tem a previsão de chegar em 2025, 2026, a gente já ter projetos prontos para aproveitar essa água, porque essa água não vai vir de graça, né? E por isso que é muito importante a gente se pensar sobre isso. Uma outra coisa é pensar 2 grandes questões que estão muito interligadas, que é o novo aeroporto em Mossoró e também o Santuário de Santa Luzia. Nós precisamos ver Mossoró dando passos largos, né? Uma cidade que tem não só o turismo religioso, como o turismo cultural. Para isso, nós temos que ter infraestrutura. E uma principal infraestrutura do setor turismo é um aeroporto. Alguém deve dizer, mas Isoldo, o aeroporto que está aqui é suficiente. Não é suficiente, né? Nós temos que pensar Mossoró grande, Mossoró para frente, aeroporto de carga, porque, inclusive, as águas do Rio São Francisco irão permitir que outras indústrias, que outros setores produtivos possam vir aqui para Mossoró. Uma outra questão que eu falei os projetos que vêm aqui para Mossoró, eles precisam ter começo, meio e fim. A duplicação da BR-304 é uma luta que nós temos que nos somar com o Ceará, né? Ela é fundamental para a gente colocar Mossoró, como eu disse, num grande salto. Por isso que a nossa luta, junto com a governadora Fátima, de colocar a 304 no orçamento, e a primeira coisa que precisa ser feita, que é o que está sendo feito, são os projetos. E nós queremos que a 304, é claro que não vai terminar logo, porque é uma obra longa, mas ela tem que começar. E ela tem que começar de forma por etapas, né? Então, vamos terminar a Reta Tabajara, que a informação que nós temos do DENIT é que termina até final de junho, ainda faltando a parte, né, de sinalização vertical. Mas nós precisamos que a 304 comece por etapas e que a licitação seja por etapas, para começar uma parte saindo de Mossoró, outra parte quando chegar em Lages, onde tem os fluxos mais intensos, né? Para que a gente possa, que essa obra, ela, ao mesmo tempo que ela vá funcionando, ela já vá tendo fluidez, contribuindo para isso. Então, nosso mandato esse ano, nos próximos 4 anos, nós queremos discutir grandes projetos, né? Para Mossoró, para o Rio Grande do Norte, que eu acho que é um desafio que a gente precisa colocar a nossa cidade num salto, porque nós temos... É aquilo que eu sempre digo. Nós temos sal, nós temos sol, nós temos petróleo, nós temos minério, nós temos gente, nós estamos geograficamente perfeitamente localizados. Então, é preciso dar um salto para a gente pensar a Mossoró de hoje e a Mossoró do futuro. Próximo bloco, a gente vai conversar mais sobre Mossoró e Rio Grande do Norte daqui a pouco.